cativo a ti. Com os meus lábios canto seu amor, sinceridade em meu louvor. Sim, ao Cordeiro toda adoração. Meu pensamento está cativo a ti. Com os meus lábios canto seu amor, sinceridade em meu louvor. Ao Filho de Deus, de amor incomparável, me rendo a ti pelo que fizeste a mim. Com graça e poder me livraste do pecado. Com tudo que sou, ao Cordeiro eu digo sim. Sim, ao Cordeiro toda adoração. És o oleiro em meu coração. Firmas meus passos rumo ao Salvador. Sinceridade em meu louvor. Ao Filho de Deus, de amor incomparável. No programa de hoje estaremos recebendo a visita do senhor Sérgio Roberto Pardal. Ele é bacharel em Direito, escrivão, diretor pelo Tribunal da Justiça no Fórum de São Caetano do Sul, presidente do Conselho Municipal sobre Drogas, o COMAD, de São Caetano, e membro da Renovação Carismática da Diocese de Santo André. E no programa de hoje ele estará abordando o tema Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil, a Lei 11.343, datada de 2006. E se você, telespectador, tiver alguma dúvida sobre as políticas nacionais sobre drogas, hoje vai ser um dia muito oportuno para você tirar, porque a gente ouve falar, mas pouco sabemos e pouco se faz dentro de nossas cidades. E olha, a sua participação é muito importante, continue tirando as suas dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 73 18 84 36. Continue prestigiando. Nós temos hoje uma especialista em dependência química que também poderá tirar as suas dúvidas, e pelo e-mail ou pelo hotline. Obrigado pela sua presença. E hoje nós vamos falar sobre um tema, eu vou falar Pardal, porque a gente somos velhos amigos e eu tenho mais intimidade. Essa coisa do doutor eu também deixei um pouquinho para lá. E do senhor Sérgio, eu vou falar Pardal, né? Pois não, ficamos à vontade. Tudo bem, não é? Tudo bem, eu me sinto honrado de estar participando desse programa e quero saudar a toda a família, a todo o telespectador que está nos assistindo nesse momento e espero trazer informações importantes e interessantes para ajudarmos aqueles que vivem esse problema e essa questão da dependência química. Pois é, esse é um tema assim, que até hoje nós não falamos sobre essa lei 11.343 de 2006. A gente ouve falar, mas não sabe da complexidade, o que é a cidade, até onde as pessoas podem se beneficiar, o que pode ser feito e ser implementado. Então, eu gostaria de saber o que ela trouxe de novo para nós, cidadãos. Perfeito. Esta lei, ela traz destaques importantíssimos na área, né, de prevenção, educação, tratamento, né, recuperação.
e reinserção social, né? Estou aqui com um exemplar, né, de toda a legislação de políticas sobre drogas no Brasil, inclusive a Lei 11.343. E logo no início da legislação se coloca, né, se destaca que essa lei ela teve uma importância muito grande até no cenário internacional, nos aspectos relativos à prevenção, atenção, reinserção social do usuário e para tratamento do dependente químico. É importante destacar aqui, conforme afirma aqui a legislação, Cláudio, que entre os principais pontos a serem destacados está a distinção clara e definitiva entre usuários e dependentes de drogas do traficante. Né, colocado, hoje nós temos capítulos diferentes nesta lei para tratar essas questões. Esta nova lei, que já é velha, porque é desde 2006, né, ela não descriminaliza qualquer tipo de droga. Né? Apesar do porte continuar caracterizado como crime, diz a lei, usuários dependentes não estão mais sujeitos à pena privativa de liberdade. Ou seja, quando o usuário ele é abordado na rua, ele não pode ser mais conduzido à prisão. Né? A lei estabelece que ele tem que ser conduzido a um tratamento e evidentemente, que ele passará por uma penalidade administrativa de prestação de serviços, né? Algumas coisas nesse sentido. Medida socioeducativa também, nesses casos, para o usuário, né? Aplicados pelos juizados especiais criminais, que você já sabe como funciona isso. Outro aspecto importante que a lei traz é o fim do tratamento obrigatório, impositivo, ao doente químico. Né? Tem que ser uma coisa mais natural diante hoje que nós temos aí os CAPs, AD, né? Que está dando esse atendimento. E também essa lei ela cria concessão de benefícios fiscais às instituições, né? Sem fins lucrativos que já estabelecem trabalhos também de tratamento, de recuperação e de reinserção social nesse campo da dependência química. A lei, em seu contexto, ela é maravilhosa. Agora, ela teria que ser colocada em prática pelos governos estaduais e municipais. Né? Para que ela tivesse eficácia no nosso meio, o governo estadual e o governo municipal, ele tem que criar leis locais e criar essa infraestrutura que a Lei 11.343 estabelece, né, nesse contexto. Mas ele não dá diretrizes para, vamos dizer, no caso, o município tomar essas atitudes? Ou seria uma iniciativa de um departamento exclusivo da municipalidade ou do Estado para cuidar, assim, apurar e trabalhar em cima da promulgação presidencial? Boa pergunta, sim, porque a lei ela traz todas as diretrizes possíveis, né, e muito bem elaboradas para que cada estado e cada município possa criar um centro de referência, de atendimento ao doente químico, sobretudo a família dele. Né? Eu estive visitando, Cláudio, o CRATOD, que é o Centro de Referência Álcool e Drogas, lá no centro, no Brás, no Paris, que lá o usuário, mesmo o morador de rua, quando ele chega no centro de referência, ele tem o psicólogo, ele tem o clínico geral, ele tem o dentista, ele faz lá um exame de desintoxicação, né? E também um exame de sangue para se investigar qual é o grau de toxicidade que ele tem no sangue dele. E daí, então, fazer um trabalho, né? Um trabalho com vitaminas, reposições, né, de vitamina para que tire ele daquele estado de ansiedade, né, e de surto. Então, é um trabalho muito bonito. Lá ele toma banho, lá ele tem atividades, né, terapias. Terapia ocupacional. Exatamente. E não importa se ele é morador de rua, a hora que ele chega lá, ele tem todo esse tratamento, inclusive alimentação. Então, eu acho que seria possível, nos nossos municípios, aqui no Grande ABC, através dos nossos prefeitos, regulamentar essa lei, criando uma lei municipal para que nós tenhamos esses centros de referências com equipe multidisciplinar e multiprofissional, para dar o atendimento diferenciado, né, para esses doentes. Mas quando né? nós falamos assim, que nem o CRATOD do Brás, que ele vai até a extensão de promover um bem-estar, ele, através do serviço social, ele interliga novamente a sociedade, a família do dependente, ele procura trazer
a ele motivá-lo a um trabalho, coloca ele no mercado de trabalho, a preocupação até na habitação. O cuidado do Cratode com o dependente é assim, uma coisa muito complexa, porque quando você colocou assim, dá uma impressão, quando se fala em centro de reabilitação, que não é somente aquilo que o CAPS, AD ou as enfermarias estão fazendo, o Hospital Dia, que hoje a gente tem Hospital Dia. Exatamente. Aqui em Santo André, pelo menos, eu me vali muito do Hospital Dia com pacientes da nossa comunidade, que nós não temos os recursos da equipe multidisciplinar. Não é verdade? Perfeito. Agora, quando se fala no centro de referência, é importante se perceber que ele cuida até na saída em alojar o dependente. Não é simplesmente tratar da compulsão e vai para a rua, porque muitos não têm nem mais família. É verdade. Então, o centro de referência, ele abarca na complexidade. Porque senão, poderiam se perguntar mais, já existem os CAPs, os ambulatórios especializados. Exatamente. Mas não chegaria nessa extensão do centro de referência. Não chegaria a extensão. Porque, veja bem, dentro do contexto da Lei 11.343, existem diretrizes, né, determinadas no sentido de que o governo local ele estabeleça parcerias com empresas, né, no sentido de que seriam convênios. Por exemplo, quando o dependente químico ele sai daquele tratamento de laboratório, da desintoxicação, que ele também tenha um segmento de trabalho, né, onde ele possa estar exercendo a atividade dele normalmente, tendo o salário dele, uma ocupação. Então, tudo tem um segmento, a começar de um bom centro de referência, e a partir dali você está encaminhando aquele doente... As parcerias com o serviço social generaliza. Exatamente. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos, né? Até colocá-lo de novo no campo de trabalho. Então, essas diretrizes, a Lei 11.343 nos dá. Então, se houvesse boa vontade dos nossos políticos, dos nossos governantes, certamente nós teríamos uma atenção mais especial para esse problema social que é mundial. Sem dúvida. Né? E muito grande. Uma vez que você lida, que eu já estive no seu escritório, lá na Rua Santo Antônio, e teve um momento que, como o seu departamento Comad fica numa ala do CAPS, do próprio CAPS, então a gente vê a movimentação e vê assim, a necessidade das pessoas buscarem informação. Eu não sei até onde que a lei, porque a gente está falando de uma substância que rouba do usuário a capacidade racional. Cognitiva. Isso, né? Tornando vulnerável ao que mais nós estamos vendo hoje, a criminalidade e a violência. E, por exemplo, você colocou a infração de um sujeito por estar assim, transportando uma quantidade, então ele não vai ser preso. Mas o que a gente está vendo, que a quantidade de jovens que estão sendo presos, porque hoje o crack, ele potencializou a violência. Por exemplo, o nível de prostituição é por usuário. Ele quer pegar um HIV, ele quer pegar uma hepatite? Lógico que não. Ora, ele também não quer roubar, mas ele está roubando, porque uma vez que ele está sob o efeito da substância psicoativa, ele, enquanto não vai à saturação, à exaustão física, mais física, ele não vai parar, porque ele quer que ele quer. E aí que vem a violência. E nesses casos, porque as cadeias estão abarrotadas, não é? Eu sou chamado quase todo mês, 1 ou 2 vezes, como testemunha, se aquele jovem passou pela minha casa, se fez tratamento, porque ele foi pego assaltando com uma arma. E para esses casos, como a lei trabalha, uma vez que discrimina o usuário do tráfico e desses sujeitos que perderam a noção, como deveria ser conduzido ou tem alguma coisa que a lei encaminha? A lei nesse aspecto, Cláudio, ela não é tão específica, né? Ela não é clara, realmente você tem razão nesse sentido. Mas veja bem, quando o doente químico ele chega nesse estágio, né, de deformação do psicológico dele, do emocional dele, esse centro de referência, deveria ser um centro de referência e tratamento, nós teríamos também que ter leitos em cada município, 3 ou 4 leitos, masculino ou feminino, para que ele tivesse, né, um tratamento especializado e tentar, num período estabelecido, reverter essa situação de deformação do cognitivo dele, do caráter dele.
Veja bem, porque quando o usuário de drogas ele começa a delinquir, é porque ele já teve deformada todas as emoções e sentimentos dele. Há muitos anos. São Tem muitos uma anos. vida. Então deforma sentimentos, emoções, né, o cognitivo dele. Ele passa a ser um zumbi, né? Ele passa a viver num cativeiro da droga. Porque aquela química está na corrente sanguínea dele, ele não tem mais nenhum controle no cognitivo dele. Não há mais controle. Não há mais controle. Ele vive em função disso. Mas é reversível isso. Né? Sem dúvida. Dependendo do grau que você pega de uso desse dependente químico, desse doente químico, é possível a medicina hoje reverter esses quadros. Nós temos lido, né, nós que estamos inseridos nesse contexto no dia a dia, nós sabemos que isso é possível. Mas eu quero reiterar, não basta só o seu trabalho, dos nossos médicos psiquiatras, tem que haver uma boa vontade do governo de dar uma infraestrutura no sentido de que essas pessoas e suas famílias cheguem naquele local e elas se sintam à vontade e confortável para serem atendidas e serem tratadas. Então, o que eu vejo assim, porque quando eu sou inquirido pelo juiz, porque, como eu disse, quase todos os meses eu tenho que ir, porque eu conheço muita gente. E aí eu tenho que ser testemunha. Passou na minha casa, ficou tantos meses, o comportamento dele era de responsabilidade, era uma pessoa produtiva, porque me parece que eles não conhecem o efeito do crack causa no cérebro de um usuário, que ele não responde. E aí a gente tem que buscar os conceitos pavlovianos, estímulo e resposta, que o homem se tornou nem um animal, porque o animal ainda, se você trata com carinho, ele vem e te dá carinho. Mas o dependente químico, ele só responde ao estímulo da droga e ele faz qualquer coisa. Ele mata, ele rouba, se prostitui. Então é aí que eu vejo que a lei está no ar e as pessoas estão perdidas. É aquela questão, não adianta existir a lei e ela não ser colocada em prática. Eu sinto e percebo, Cláudio, quando nós atendemos o dependente químico, que a saúde pública no Brasil, ela ainda não está capacitada e estruturada para cuidar da doença da dependência química, com raras exceções de alguns médicos psiquiatras e psicólogos que estão se interessando pela situação e se especializando na questão da dependência química. Hoje, se você leva um menino surtado num centro de pronto-socorro, o médico ele não sabe lidar com aquele menino. E nós não temos uma porta aberta dentro da saúde pública, no sentido de que muitas vezes você já recebeu o menino surtado, eu também já recebi no Comad, e ter uma porta aberta para acolhê-lo, interná-lo naquele momento e fazer uma desintoxicação com ele. Nós não temos isso. Às vezes a gente tem que sair, pelo menos eu tenho que sair da nossa cidade para uma outra cidade. Exatamente. Então, tem que haver uma sensibilidade da saúde pública no nosso Brasil. A lei ela é muito bonita, ela é muito maravilhosa, mas não tem eficácia. Né? Ela não está sendo colocada em prática nas nossas repartições de saúde pública. Então, se eu chego lá e recebo um menino de 12, 13 anos surtado por uso de crack, eu não tenho uma porta aberta, por exemplo, para encaminhá-lo no sentido... 24 horas não tem. Não temos aqui na nossa região. E o que eu vou fazer com esse menino? O que eu vou fazer com essa criança? Falar como é linda a nossa lei, porque os políticos fazem isso, mostram as leis, mas não cumprem, porque é maquiagem. Lei foi feita para enganar o povo. E muitos dos nossos homens fazem isso. Eu recebi um menino de 13 anos, né, usuário de crack. Ele usava mais ou menos 14 pérolas de crack por dia. Chegou surtado com a mãe. Eu tive que sair com o meu carro e levá-lo até o PS para que eu orientasse lá qual tipo de atendimento deveria dar para ele. Mas nós deveríamos ter um lugar, veja bem, ele é menor, 13 anos de idade. Né? Já com o cognitivo dele totalmente tomado pela questão do crack. E a hora que eu cheguei lá no PS para que ele fosse atendido, o que nós vamos fazer com ele? Se perde. Então, quer dizer, não é nem má vontade dos nossos médicos, é a questão da capacitação, do interesse em conhecer a doença. Porque a Organização Mundial da Saúde já catalogou a dependência química, né, como uma patologia, como qualquer outra doença. Ora, se você chega com um problema cardíaco no hospital, a pessoa vai te internar e fazer os exames necessários. E porque o doente, usuário de droga, ele não tem o mesmo direito de chegar surtado no hospital, totalmente intoxicado com a droga, ele ficar internado e fazer os exames preventivos
e fazer também uma desintoxicação. É uma patologia como o câncer, como a AIDS, enfim. Mas o né? estigma social é bem diferente. É diferente. É visto como Porque marginal. Eu tenho a impressão, Cláudio, que ainda os médicos ainda têm medo de atender um dependente químico. Vai ver que ele pensa que ele vai ser assaltado naquele momento. Né, essa é a visão que a sociedade tem de que o usuário de droga ele é mau caráter, ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa bandida, né, que rouba, enfim. Essa é uma visão que, infelizmente, boa parte da sociedade ainda tem. E, gente, dependência química é uma doença consanguínea, hereditária, né? E que todos nós corremos o risco na nossa família de adquirir. E, aliás, é sabido hoje que não menos de 1/3 tem a doença primária, que é a comórbida, que é, no caso, a substância psicoativa, é utilizada como farmacologia para atender a doença que não foi diagnosticada, como o TDAH. Perfeitamente, perfeitamente. Portanto, Cláudio, eu quero assim, mobilizar, né, a sociedade civil, porque o problema da dependência química não é só do governo também, ou nós que já trabalhamos nessa área, mas de toda a sociedade civil, mas também, né, fazer um apelo aos nossos governantes locais, né, aqui da nossa região do Grande ABC, prefeitos, né, procuradores, que se debrucem sobre a legislação da Lei 11.343 e que se crie nos municípios uma lei, né, estabelecendo critérios, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da prevenção e da educação. Pode até né? falar. O que essa lei trouxe em benefício, então? A prevenção. Olha, Cláudio, uma coisa que nós sempre sonhamos, né? E uma coisa importantíssima, porque o que a lei traz de novo aqui na questão da prevenção vai atingir diretamente aquelas pessoas, aquelas crianças e adolescentes que estão no campo vulnerável da questão do uso de drogas. Aqui no capítulo que trata da prevenção, no artigo 19, eu vou ler só alguns, porque existe aqui 13 incisos, né, estabelecendo diretrizes de prevenção em todos os campos, né, na comunidade, nas empresas, nas igrejas, nas associações. Mas um dos pontos que eu considero mais importante, né, no inciso 7º desse artigo 19 da lei, vai assim, constitui atividade de prevenção. O tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população. Ora, jovens, né, crianças, adolescentes, levando em consideração as suas necessidades específicas. Né? E quais são as suas necessidades específicas para nós tirarmos essas pessoas do campo da vulnerabilidade? Parques, escolas em períodos integrais. Sem dúvida. Essa né? seria uma das melhores soluções. Isso, exatamente. E termos parques seguros para essas crianças ficarem brincando, brincadeiras lúdicas, incentivar né? o esporte. Parques temáticos, esporte. E a lei ela estabelece essas diretrizes, né? E essas atividades. Tirar o jovem contexto. da rua. Outra questão importante, né? Que fala aqui, o investimento, isso que você está falando, o investimento do governo em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de inclusão social e da melhoria de qualidade de vida. Né? Aqui o ponto mais importante, um dos pontos mais importantes, o estabelecimento de políticas de formação continuada na área da prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação nos 3 níveis de ensino. Cláudio, nós sabemos que a palestra sobre drogas ajuda muito, mas se você vai dar uma palestra hoje numa escola, passa assim alguns dias, já caiu no esquecimento. Tem que ser na base. E você vai falar com o professor, levar orientação, aqueles cursos que nós trazemos do DENARC, muito importante, excelente, né? Os cursos que nós trazemos de capacitação. Mas os nossos professores, nos 3 níveis de ensino, eles precisam ser capacitados também. Agentes multiplicadores. Continuada. Sem dúvida. E aí acrescenta a essa capacitação continuada, vem o item mais importante ainda, né, que essa lei federal estabelece, que é a implantação de projetos pedagógicos. Que não existe, né, praticamente. de prevenção do uso indevido de drogas nas instituições de ensino público e privado. Né, alinhado às diretrizes curriculares nacionais e aos conhecimentos relacionados às drogas. Você imagina, Cláudio, e toda a família que está nos assistindo, né, se desde 2006 o governo local já estivesse instituído uma lei
colocando no programa pedagógico escolar, nos 3 níveis de ensino, aulas de educação e prevenção sobre as drogas. Listas e listas. Veja quantas pessoas seriam poupadas, quantas famílias já estariam sendo poupadas de passar por esse sofrimento, né, com os seus filhos, maridos, enfim, com a questão da dependência química. As nossas crianças e os nossos jovens estariam recebendo informações concretas no sentido, né, de afastá-lo, né, desse perigo da droga. Sem dúvida, olha, a nossa conversa está muito boa, gostosa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta já já. Não sei. Às vezes te dá vontade de chorar, de jogar tudo pro alto e desistir. Nada é maior do que podemos suportar, mas as lutas não nos deixam pensar assim. O Senhor está contigo nas mais duras provações. Ele sempre te ajuda a superar. É Deus quem cuida de você e envia os anjos seus. Por amor sempre irá te ajudar. Mesmo quando a tristeza vem e cega os olhos seus, com poder segura firme em tuas mãos. Ele te levanta do chão e te faz um vencedor. Basta confiar na atuação de Deus. Hoje muros vão cair, enxugue suas lágrimas, pois se o mar não se abrir com o Senhor, andarás por sobre as águas.